Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Gabriel Bini, sou fundador do Estúdio Granver Medicina e hoje nós vamos resolver a prova de Biologia da PUC-PR 2026 para Medicina. Então lá, primeira questão, número 13. Então, durante a digestão, diferentes enzimas atuam em compartimentos específicos. Bom, é uma questão de gasto, bem clara, assim, sistema digestório. Aí ele mostra aqui um gráfico com atividades enzimáticas, uma que tem um pH ótimo da enzima em 2, outra que é em 7, outro que é em 8. Bom, se a gente for pensar aqui, esse 2 vai ser um pH ácido, pH ótimo para a pepsina, que é produzida no estômago. O 7 seria mais para uma amilase salivar e a 8 seria mais para enzimas pancreáticas. Então, vamos ver. Suponha que o indivíduo faça uso de antiácido. Bom, quer dizer que o pH vai ficar alcalino. Então, substâncias que elevam o pH no suco gástrico. Considerando a informação do gráfico e o processo digestivo, qual das enzimas será mais afetada e qual seria uma possível consequência desse uso contínuo? Bom, então, se o pH vai ficar alcalino, quer dizer que aqui a enzima número 1 vai ser afetada. Logo, essa enzima 1, que tem um pH ácido como pH ótimo, vai estar no estômago. E, portanto, a pepsina que faz a digestão de proteínas vai estar afetada. Então, letra A, enzima 1, a digestão de proteínas do estômago estará prejudicada. Bem tranquilo, não acharam? Próximo. Então, aqui é uma questão mais de cardiologia. O que a gente tem que lembrar? A gente tem que lembrar disso daqui. Lado direito, sangue venoso. Outra coisa que tem que lembrar é, chega por veia, sai por artéria. Então, aqui, do lado direito, sangue venoso. Chegando no átrio direito, o que vai chegar? A veia cava, superior e inferior. Vai passar aqui pela válvula, vai chegar no ventrículo direito. Do ventrículo direito, vai sair por meio da artéria pulmonar, como a gente pode ver aqui. Da artéria pulmonar vai até o pulmão para fazer hematose, volta por meio das veias pulmonares, como a gente consegue ver aqui, para o átrio esquerdo. Do átrio esquerdo vai passar por uma válvula até o ventrículo esquerdo. O ventrículo esquerdo vai por meio da aorta para o corpo todo. Lembrando, lado direito, sangue venoso, lado esquerdo, sangue arterial. Vamos lá, primeira afirmação. O sangue que chega ao átrio direito, aqui, vindo da veia cava superior, é rico em oxigênio? Está errado, porque o sangue que está aqui na cava superior, ele é pobre em oxigênio, já que ele está vindo do corpo. 2. O septo interventricular, que é esse daqui, tem a função de impedir a mistura entre o sangue oxigenado e o sangue pobre em oxigênio, garantindo a eficácia da circulação dupla. Perfeito. Esse septo interventricular ele é muito importante, porque no momento da sístole não vai ter a mistura aqui do sangue rico em CO2 e do sangue rico em O2. Então a 2 está certa. 3. O ventrículo esquerdo possui paredes mais espessas que o ventrículo direito, pois precisa bombear o sangue para todo o corpo, enfrentando maior resistência vascular. Certíssimo. Por quê? O ventrículo esquerdo ele precisa de mais força, já que ele vai mandar para o corpo todo o sangue, mandando pela artéria aorta. Já o ventrículo direito, ele não precisa de tanta força, já que ele vai mandar esse sangue para o pulmão. Então, 2 e 3 certas. 4. A artéria pulmonar transporta sangue oxigenado. Opa, isso daqui está errado, porque a artéria pulmonar, como a gente viu, vai sair aqui do ventrículo direito. E o ventrículo direito transporta sangue desoxigenado e não oxigenado. Então, as corretas, 2 e 3, letra C. 15. Aqui está falando sobre o veneno da Loxosceles, que é da aranha marrom, e que ele está sendo usado por uma nova forma, que ele está sendo usado para regeneração celular em feridas crônicas. Bom, se a gente for lembrar exemplos de feridas crônicas, a gente lembra do pé diabético. O pé diabético é aquele pé de pessoas que têm diabetes crônico sem controle e que, por uma falta de vascularização, não consegue ter uma cicatrização adequada. Bom, então, se esse veneno tem uma nova função de regeneração celular em feridas crônicas, esse veneno da Loxosceles vai ser muito positivo para pacientes diabéticos. Então, em úlceras de difícil cicatrização, como as que afetam pacientes diabéticos. Na letra E, que está correta. 16. 16 é uma questão que fala de ciclo menstrual.
que a gente tem que lembrar aqui do ciclo menstrual? A gente tem que lembrar desse hormônio, FSH. O FSH ele vai estimular o folículo a se desenvolver. O folículo se desenvolvendo vai produzir estrogênio. O estrogênio vai estimular o endométrio. Vai estimular o endométrio a crescer, a se proliferar. Chegando mais ou menos no meio do ciclo menstrual, o LH ele vai se elevar e ele vai fazer a liberação do óvulo, ou seja, vai ocorrer a ovulação. Nesse processo de ovulação, vai, vai se desenvolver o corpo lúteo e o corpo lúteo vai produzir progesterona. E a progesterona vai ter a função de estabilizar o endométrio. O que a questão está pedindo? Uma mulher apresenta distúrbios hormonais que inibem o pico de liberação do LH. Bom, a gente viu aqui que o LH está mais ou menos na metade do ciclo menstrual e que ele tem a função de liberação, de ovulação. Então, ele vai liberar o óvulo, fazendo com que saia o óvulo e, portanto, que se desenvolva o corpo lúteo. Então, se inibe o pico de LH, vai ter uma ausência de ovulação, vai dificultar a fertilização. Portanto, letra D está correta. 17 mais uma interpretação de texto. Então, aqui comenta que a FAPESP ela resultou em uma pesquisa de 62 tipos de novos fagos. Opa, o que são esses fagos? São vírus que infectam bactérias. E aí, se a gente for vendo aqui, essa pesquisa demonstrou que a capacidade desses vírus em matar bactérias, utilizando a formação de placas da lise, evidencia uma ação bactericida. Se a gente for aqui ver as alternativas, a gente vê que a A está errada, porque a metodologia de cultivo em placa de lise é uma placa laboratorial clássica e que limita o potencial? Não, essa é uma técnica muito boa. Letra B. A identificação de 62 novos fagos leva a um avanço puramente acadêmico. Não, é algo que vai ser bom para a sociedade. E a letra C que está correta, porque fala que a colaboração interinstitucional e a descoberta de novos fagos vão abrir uma via promissora que vai substituir ou complementar antibióticos tradicionais. Por quê? Porque na atualidade usa-se antibióticos para matar essas bactérias. E no futuro, com essa pesquisa, vai permitir que os vírus que matem essas bactérias por meio desses fagos. Então, a letra C está correta. Vamos ver a D e E porque estão erradas. O principal benefício dessa pesquisa reside na eliminação da necessidade de sequenciamento genético. Está errado. E que já é comprovada? Não, é o que está em pesquisa. Letra E. A criação de bancos de fagos, embora importante, visa apenas a catalogação? Não, é para usar, para ser usado futuramente. Então, letra C está correta. Próxima, 18, é uma questão mais genética, que ela coloca um trecho aqui de DNA e que está codificando a produção de uma proteína. E aí ele vai falando. Na 1, a alteração na sequência do DNA resultou em um códon que, apesar de diferente do original, ainda codifica um mesmo aminoácido. Isso dá um caso clássico de uma mutação sinônima, porque não houve alteração no aminoácido que foi formado. 2. A mutação ocorreu em uma região não codificante do DNA, de forma que a proteína sintetizada permaneceu inalterada. Então, uma mutação neutra. 3. A mudança de uma única base levou à formação de um códon que sinaliza o término prematuro da síntese proteica. O que isso daqui quer dizer? Isso daqui quer dizer que é uma nonsense, ou seja, terminou antes. É como se eu estivesse fazendo uma frase. Eu vou jogar futebol. Isso daí é a frase. Só que ficaria sem sentido se eu terminasse a frase antes. Por exemplo, eu vou jogar. Tá, vou jogar o quê? Faltou, fica sem sentido, fica nonsense. Por isso a terceira é nonsense. E a 4, a substituição de uma base modificou o códon inserindo aminoácido diferente da cadeia polipeptídica. Isso daí é não sinonímia, porque foi formada um aminoácido diferente. Portanto, não sinônima, missense. Portanto, a letra B está correta. 19 fala de um teste de Covid que vai identificar as imunoglobulinas. Ele dá uma explicada aqui, mas eu vou revisar para vocês. IgM é imunoglobulina M, que ela está presente quando tem uma infecção recente. Ou seja, a pessoa teve infecção por Covid, ela vai ter uma IgM, uma imunoglobulina, IgM presente dentro de 1 a 2 semanas. Já a partir da segunda a quarta semana,
vai cair o IgM e vai aumentar o IgG. Tá, só que o IgG ele pode estar elevado tanto em uma infecção antiga, ou seja, há muitos anos, há 6, 7 anos, ou então uma imunidade prévia por uma vacina. E aí o que a gente faz para identificar se é por imunidade prévia ou se é uma infecção antiga? A gente usa a avidez. Se a avidez for fraca, quer dizer que é um pouco mais recente, que esse IgG foi de 2 a 4 semanas. E não, e se for forte, vai ser antiga, ou seja, que faz bastante tempo que ocorreu essa infecção. Então, vamos ver. Caso o paciente alegue que foi infectado recentemente no trabalho, qual resultado laboratorial comprovaria que a infecção por Covid é realmente nova e não infecção antiga? Então, para ser não antiga, o que tem que ter? Tem que ter IgG negativo. Então, as que estão positivo, a C, D e E estão erradas. Então, a gente ficaria entre A e B. Se é uma infecção nova, vai ter que estar com IgM positivo. Então, a letra B está correta, com IgM positivo e IgG negativo, independente da avidez. Letra B está correta. E a última questão, a gente fala sobre um processo de metilação, que conforme aqui o texto, é, são mecanismos que ocorrem no DNA e nas histonas, e que determina se um gene será expresso ou silenciado. Bom, então a gente já tem a resposta, porque a questão pergunta: nesse contexto, os fenômenos epigenéticos são fundamentais para determinar quais genes serão ativados ou inativados em diferentes tipos celulares. Portanto, expresso ou silenciado, ativado ou inativado. Letra C, interpretação de texto. Espero que tenham gostado da resolução.